E aí galerinha, tudo bem com vocês? Professor Rafael, Microlins Guarulhos aqui mais uma vez. A gente vai estar falando o que no vídeo de hoje? Bom, a gente vai estar falando aí sobre algo muito importante que a galera tem me perguntado aí nas últimas semanas, né? Que é a diferença nos tipos de armazenamento de um computador, né? Tem muitos alunos aí falando, professor, eu fui comprar um notebook, eu fui comprar um computador, não entendi nada lá sobre o armazenamento, teve um até que me falaram que não tinha HD, como é que funciona esse tipo de coisa? Bom, galerinha, é sobre isso o nosso assunto de hoje, tá? Então, primeiramente, os três tipos principais de armazenamento, tá? A gente tem aí o HD, né? Temos aí o SSD e temos aí também um SSD um pouquinho diferente aí, né? E a gente vai estar aprendendo aí sobre esses três na data de hoje, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai estar falando. Não esquece de se inscrever aí no canal, de estar também aí compartilhando com todo mundo que você queira, tá bom? Então vamos aqui. Bom, primeiramente temos aí, né, o nosso querido HD, né, que o nome técnico é HDD, tá bom? Ele tem aí dois tamanhos, o tamanho de 2,5, tamanho de 3,5, tá? O que acontece aí? Por que ele tem essa diferença? O tamanho de 3,5 é o tamanho comum para computadores desktop, né, esses computadores aí que a gente costuma ter em casa, enquanto que o 2,5 ele é mais comum aí para notebooks, né, o tamanho que serve ali dentro de um notebook, tá bom? Então a gente tem essa diferença aí nos tamanhos, tá? Um HD de 2,5 ele serve sim em um computador de mesa, um computador comum, tá? É só você utilizar um adaptador, né? Tem vários tipos de adaptadores com vários preços, né? Até de R$17, até uns mais caros aí de R$100 ou um pouco mais, que basicamente ele vai alterar o tamanho do HD, né? Você encaixa o HD nele, ele fica aí com um tamanho maior, como se fosse um de 3,5 para você poder usar tranquilamente, tá? Então dá para usar o de 2,5 em um computador desktop também. Como é que ele funciona, professor? Bom, ele funciona aí como vocês veem na imagem. Dentro dele tem ali como se fosse um disco, né? Vou estar tentando aqui usar não muitas palavras técnicas, tá, pessoal? Para ficar mais fácil de todo mundo entender. Então, dentro dele tem como se fosse um disco metálico, né? Que é onde ficam salvas suas informações. Quanto mais espaço um HD tem, né? Por exemplo, 500 GB, 1 TB, 2 TB, quanto mais espaço ele tiver, mais discos ele vai ter, tá bom? E tem ali também um bracinho com uma leitora na ponta que lê todas as informações que estão no disco, tá? Que se ele tiver mais de um disco, ele vai ter mais de um bracinho ali com uma leitora, né? Então, conforme você vai aí utilizando ele, vai ficando gravado nesse disco, né? Quando você apaga, é apagado desse disco normalmente, tá? Ele não é igual um CD comum que gravou, ficou, não, tá? Dá para apagar normalmente aí, né? E é assim basicamente o funcionamento dele, né? Esse disco vai girando, o bracinho vai lendo ali as informações. Eles são conectados por conexão SATA, né? Coloquei na imagem também os dois cabos SATA que são necessários, né? Um aí de energia, que é o que vocês veem aí à esquerda, e o que vocês veem aí à direita é o que passa informações, é o cabo de dados aí, tá? Então ele funciona aí nessa conexão. Na questão de notebooks, geralmente o conector é soldado direto na placa, né? Ele não tem aí um cabo, um conector soldado na placa onde você só encaixa ali o HD diretamente, porém é SATA também esse conector ali, tá? Então a gente tem aí essas informações sobre um HDD, tá? E ali do lado eu coloquei prós e contras, né? Prós, um HD, ele aí dos tipos de armazenamento de um computador, ele é o mais barato, tá bom? Então ele tem um custo bem mais baixo, né, para você estar comprando ele.
Tem os dois tamanhos disponíveis, né, que é aí o de 2,5 e de 3,5. Porém, também temos os contras, né, que a taxa de transferência deles são menores quando você compara com os outros tipos de armazenamento, né? Então, ele é mais devagar para salvar uma informação, ele é mais devagar para ler uma informação, tá? Do que os outros tipos de armazenamento aí. E ele é menos resistente a impactos. Como assim, professor? Impacto? O que isso tem a ver? Vamos lá, lembra ali do funcionamento? Ele é um disco metálico com um bracinho que fica lendo tudo que está ali, né? E isso, em uma queda que o computador sofra, alguma pancada mais forte, pode acabar entortando tanto o bracinho quanto o disco. E isso faz com que você perca informações ou até mesmo o HD pare de funcionar, tá bom? Por isso aí que ele não é muito recomendado hoje em dia, né? Você tem aí a grande chance de perder as suas informações por conta disso, né? Você deixa aí seu computador cair, ele tem uma pancada mais forte. Quando eu falo uma pancada mais forte, galera, não é você jogar aí o seu computador do segundo andar, não, tá? Quando eu falo uma pancada mais forte, é, por exemplo, ele tá aí dentro do carro, você passa de uma vez em uma lombada, um buraco, né? Ou até mesmo você dá uma porrada mais forte na lateral do gabinete, isso já pode danificar o HD, tá? De acordo aí com a fabricação dele e tudo mais. Então sempre tenham muito cuidado com os aparelhos de vocês que tem um HD dentro deles, tá bom? Fica aí a dica, tá? Fica aí essa informação. Próximo que a gente tem aí, galera. Bom, nós temos aí também o SSD, né? Ele tem aí o único tamanho de 2,5. Então, se você quiser colocar ele num computador desktop, você precisa do adaptador que altera aí o tamanho dele para que ele caiba no espaço do de 3,5, tá? Mas isso daí é super simples. Você pega um adaptador de R$17 e tá feito, né? Você coloca lá, funciona normalmente. O funcionamento dele, bom, como vocês podem ver na imagem, dentro dele é basicamente uma placa eletrônica que ali em um determinado ponto dela tem um controlador de memória, assim como a gente tem nos pendrives, tá? Esse controlador de memória, pessoal, ele diz muito aí sobre a velocidade do SSD, né? Quanto melhor for o controlador, mais rápido ele vai ler e gravar informações, tá? E também ele tem os chips de memória, que como eu coloquei nessa imagem, são esses quadradinhos pretos aí, tá? Lembrando que eu estou tentando usar o mínimo de termo técnico aqui possível, tá? São esses quadradinhos pretos aí que são as memórias, é onde suas informações ficam salvas, tá? Ele pode ter isso dos dois lados da placa aí, de acordo com a placa, tá bom? Tem SSDs que se você abrir ele, galera, não abra, tá? Não é algo que se faça nem em HDs nem em SSD. Que se você abrir ele, tá, galera? Metade desse corpo dele, metade dessa caixa é vazia, né? A placa aí ela ocupa bem menos espaço do que o corpo realmente é. Ele só é desse tamanho para conseguir aí seguir algumas normas, alguns padrões técnicos aí, tá? Conexão SATA, né? Assim como o HD. E lembrando aí que em notebooks geralmente isso como é que fala? Soldado direto na placa-mãe, tá? Então ele é fixado direto na placa-mãe aí, mas é um conector SATA do mesmo jeito, tá bom? Então fica de olho nisso daí, beleza? Prós e contras. Bom, prós aí, taxa de transferência dele é maior que de um HD, né? Então ele salva as informações mais rápido, assim como ele lê as informações mais rápido. Isso faz com que o seu computador seja mais rápido, obviamente, né? Ele é maior resistente a impactos, né? Então se ele cair, se ele tomar uma pancada mais forte, ele vai ser mais difícil de se quebrar do que um HD, por conta de que ele não tem aquele disco metálico, né? Ele é bem mais firme aí, então ele é mais resistente. Obviamente que pode quebrar, né? Acontece aí, mas ele é bem mais resistente, tá bom? Os contras, tem só um tamanho, né? Então, como eu falei, se quiser colocar num computador desktop,
tem que usar um adaptador, e ele é mais caro que um HD, né? Tanto é que se você vê aí computadores, notebooks que vêm com SSD, geralmente ele vem com menos espaço de armazenamento, tá? Isso daí é justamente para que você possa aí fazendo a compra deste equipamento com o mesmo preço, né? Então um SSD com menos armazenamento ele costuma ser o mesmo preço de um com mais armazenamento aí, tá? Na questão do HD, tá? Então sempre fica de olho aí, porque o SSD ele é melhor, mas é mais caro. Ainda assim recomendo que, se possível, usem SSDs, tá bom? Sempre que possível usem SSDs. A gente passa aí para o próximo item, né, que é o nosso aí SSD também, né? Muita gente chama ele de NVMe, né? Mas o NVMe é o conector dele, tá? Ele de fato é um SSD, tá bom? Tamanho, como eu coloquei, ele tem 4 tamanhos diferentes, né? Vai depender aí do seu computador notebook, tá bom? Para você estar utilizando ele aí. Funcionamento é o mesmo de um SSD, né? Ele é uma placa ali com seus chips de memória, o seu controlador de memória e assim por diante. Então ele funciona da mesma forma, tá bom? Nada de diferente. Conector, e aí que entra o nosso, digamos, problema, tá? Porque ele tem aí o conector NVMe M2, ele tem o SATA M2 e tem mais alguns aí, tá? Ou seja, você precisa de um conector específico. Como eu coloquei aí na imagem, é um conector que ele já vem embutido na placa-mãe, tanto de notebooks quanto de computadores de mesa, é algo que já é embutido na placa-mãe, tá? Então, se sua placa-mãe não tem esse conector, no caso de computadores de mesa, ainda dá para usar um adaptador, né, pro PCI, que é um outro conector que todas as placas-mães aí de computadores de mesa têm, né? Enquanto que notebooks não dá para fazer essa adaptação, você realmente precisa de um notebook já preparado para isso, tá bom? Então fica aí essa dica, tá? Sempre verifique se o seu conector, se o seu computador tem o conector necessário para que você faça essa conexão, tá? E que você saiba também qual comprar aí, né, de acordo com o espaço que você tem para escolher o tamanho, né, e mais algumas coisas aí. Prós e contras. Prós, ele é atualmente o que é mais rápido de todos, tem as mais altas taxas de transferência, tá bom? Ele é o mais resistente a impactos aí de todos, né, por ser o mais simples, o mais básico e ser ligado diretamente na placa-mãe, né? Então ele aí costuma ser o mais resistente de todos. Contras, ele tem um conector específico, então não dá para colocar em qualquer computador, tá? E ele tem um alto custo. Então, por exemplo, aí, com o dinheiro que você compra um HD de 1 TB, você consegue comprar aí um SSD daquele outro que eu mostrei para vocês, de 500 GB, né? E com o mesmo dinheiro você compra um desse aqui só de 250 GB, tá? Então ele aí acaba sendo mais caro, porém ele é muito rápido, ele tem aí as mais altas taxas de transferência, tá bom? Então era isso que eu tinha a dizer para vocês basicamente, tá? Fiquem de olho aí, essas são as diferenças. Por isso que às vezes você vê aí a galera falando que não tem HD, é porque geralmente tem esses outros armazenamentos aí, tá? Então era isso que eu queria passar para vocês. Não esqueça de se inscrever aí no canal, compartilha com todo mundo, manda para aquele seu parente que você quer dar uma indireta, né? Se você tem aquele seu parente que você quer dar uma indireta que ele não faz nada da vida, manda o nosso canal, fala, ó, assiste esse canal aqui, né? Estuda um pouquinho aí, né? Joga essa indireta aí para ele, tá bom? Lembrando que aqui na descrição tem o link de algumas perguntas só para você testar o seu conhecimento sobre esse assunto, tá? Então, até a próxima!